Bom, pessoal, dando sequência então à nossa segunda videoaula de Python, notem que a gente criou na última aula, eu mostrei um pouquinho sobre o Python, a gente fez alguns testes, e agora a gente vai brincar um pouquinho de variáveis, ok? Então aqui é o nosso interpretador, e por exemplo, como eu tinha dito, se eu colocar um the enter, beleza, apareceu o número 1 aqui. Se eu quiser criar uma variável, pessoal, é muito simples, basta eu digitar o nome da variável e atribuir um valor para ela. Como no Python ele possui tipagem automática, não há necessidade de definir o tipo de dados dessa variável. Porque se eu, por exemplo, criar uma variável chamada, por exemplo, ano, ou, por exemplo, uma variável chamada mês, recebe. Então, no Python, dá-se o nome à variável, operador igual, que eu estou atribuindo um valor a essa variável, e se eu coloco, por exemplo, 12, né, eu estou automaticamente dizendo para ele que essa variável é do tipo inteiro. Afinal, eu não utilizei aspas nem nada e coloquei apenas o número. Então, ele já vai saber, por ele ter essa questão de tipagem automática, que essa variável é do tipo inteiro. Bom, quando eu dei o Enter, pessoal, é óbvio que nada vai acontecer, mas eu acabei de informar para o interpretador do Python que eu tenho essa variável. Se eu quiser exibir o valor dessa variável, eu tenho várias formas. Uma delas é digitando o próprio nome da variável. Certo? 12. Se eu digitar de novo, 12. Se eu vier agora e dizer que mês vale 10, e dizer mês, agora ele vale 10. E assim eu vou trabalhando com o interpretador. Se eu, por exemplo, crio agora uma outra variável, chamo de nome, ou melhor, vamos chamar de dia, que eu não quero falar ainda sobre string, só apenas inteiro. Então, dia, sei lá, vamos colocar aqui dia 10. Então, eu dei um Enter e eu quero exibir o mês. Perfeito, mês 10 e o dia 10. Aí agora eu vou mudar o mês para 12 e eu quero saber o dia. O dia é 10 e o mês é 12. Enfim, e eu vou brincando com o meu interpretador. Uma outra forma de fazer isso, pessoal, seria digitando print, abre parênteses, mês, fecha parênteses, 12, mesma coisa. Então, a função print, ela basicamente vai exibir o valor na tela, tá? Como o próprio nome sugere, assim como outras linguagens têm, como o PHP, por exemplo, tem o echo, como a gente tem lá o console.writeline no C Sharp, né? Dentre outras linguagens, como, por exemplo, a gente tem o WriteLN lá no Pascal, e assim por diante. Quando eu criar uma variável, pessoal, eu posso também, se eu quiser, por exemplo, eu vou criar elas de novo, tá? Eu vou colocar aqui mês, vírgula, dia. Posso fazer isso. Recebe o quê? Recebe mês 10, vírgula, dia 20. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha as possibilidades que o Python oferece. De maneira muito simplificada, essa sintaxe, tá, que a gente está fazendo aqui seria a mesma coisa que eu dizer dia, ou melhor, mês igual a 10, dar um Enter e depois colocar dia igual a 20. É a mesma coisa, só que de uma forma muito mais simplificada. Esse vírgula, para quem ainda não conhece essa possibilidade no Python, pode dar a entender que eu estou atribuindo tanto para o mês como para dia o valor 10,20, mas não, essa vírgula é uma separação, onde estou dizendo que o 10 é mês e que o 20 vale para o dia. Vou dar Enter. Pronto, eu já declarei essas variáveis e atribuí um valor. Se eu colocar aqui mês, ele tem que aparecer 10. Se eu colocar dia, ele tem que aparecer 20. Da mesma forma que eu posso declarar a variável assim, eu também tenho a possibilidade, tá, de exibir elas assim, mês, dia, e dou Enter. 10 é o mês e 20 é o dia. Mesma coisa. Veja então que é bem simples e interessante. Outra coisa, pessoal, eu posso colocar, no caso aqui eu criei variáveis do tipo inteiro, tá? Do tipo integer, eu posso criar variáveis do tipo float.
bastando colocar um ponto. Se eu colocar apenas 10 pontos, ele já é uma variável do tipo float. Então, vou colocar aqui total, olha só, 10.0. Tá? Então, eu não precisei informar o zero. O 10 ponto ele já passa a ser uma variável do tipo float. A gente sabe que ela é do tipo float porque a partir do momento em que eu coloco total, ele já aparece 10.0 e não apenas mais o número 10, que aqui seria uma variável do tipo inteiro. Evidentemente que se eu de novo declarar essa variável, colocar como 10 sem o ponto e exibir ela, agora ela vale como int. Como eu tinha dito, o Python tem essa facilidade de ter a tipagem automática das variáveis, certo? Então, eu posso criar aqui total igual a 10.0, certo? Se eu exibir total, 10.0, ou total igual a 10.50, total, ou total igual a 10. Ó, esse valor total, então tá ali 10.5, ok? Se eu, por exemplo, digo que total, vírgula, ano não, mês, dia, recebe, sei lá, total 100.50. O mês eu coloco, por exemplo, 10 e o dia eu coloco 20. Perfeito, eu atribuí um valor para cada variável na mesma linha. Se eu exibir eles, total, ele vai dar 100.5, o mês tem que dar 10 e o dia tem que dar 20. Perfeito. Só que eu também tenho a possibilidade de fazer total, mês, dia e definir apenas um valor. Só que dessa forma aqui, total, que é igual a mês, que é igual a dia, que é igual a 10. Tá? Errei a sintaxe aqui. O que acontece? Eu estou definindo, tá? Estou adicionando, estou setando, na verdade, é a palavra correta, 3 variáveis ao mesmo tempo com o mesmo valor. Então, se eu colocar total tem que dar 10, se eu colocar mês tem que dar 10, se eu colocar dia tem que dar 10. Então, são algumas das formas que a gente tem de definir variáveis dentro do Python, certo? Uma outra coisa também que eu posso fazer aqui no print, ó, eu posso colocar print e colocar total, vírgula, dia. Mesma coisa. Ou o total, dia, 10,10. Ou no próprio print, total, dia, mês. Tá aí, 10, 10 e 10, né? Até porque os valores foram alterados. Não é porque eu defini, pessoal, que ela vale 10. Se eu quiser, por exemplo, alterar o total agora para 20, só o total foi alterado. Tanto é que se eu digitar total, deu 20. Se eu digitar dia, tem que dar 10. Se eu digitar mês, tem que dar 10. Ok? Bom, então esse é um pouquinho sobre variáveis, tá? A gente trabalhou com variáveis do tipo inteiro e variáveis do tipo float. A gente dá sequência na próxima aula, ainda falando sobre variáveis, onde a gente vai trabalhar um pouquinho com variáveis do tipo string. Um grande abraço e até lá.